Segunda tentativa, vamos lá. Segunda tentativa de live. Hoje. Bora, Mimi, vamos entrar de novo. Vamos lá, galera, vamos tentar. Tomara que seja uma boa... Oi, Gigi! Gigi foi minha aluna. Um beijo, Gigi. Giovana Aldacena. Oi, professor. Oh, que gracinha. Saudade, Gi. Lá vamos nós, né? Todo mundo voltando. Ai, meu Deus, que vergonha. Mas tá bom, né? Vamos lá. Agora a gente só precisa achar a Miúcha. Aê, Miúcha. Agora foi, hein? Peraí. E calma, tá adicionando. É assim mesmo, gente. É assim mesmo. Bora lá. Devagar a gente consegue. Já tá adicionando, Mimi. Mandou a solicitação, tá adicionando aqui. Tá escrito adicionando. Daqui a pouco você aparece aqui. Nervoso. Oi, gente. Boa noite. Devagar e sempre. A gente sempre consegue. No computador não tava dando, não. Não tava indo. Ai. Boa noite, minha querida. Mas Boa eu sempre noite. acontece uma coisinha assim, as meninas já estão até ficando acostumadas. Sempre dá O um. maridão que ajudou aqui. É, um, é o nosso charme, esses erros de produção. Não tem jeito. Ah, tinha uma galera aqui do grupo de adoção, não sei se voltaram. Eu Acredito, vi. eu acredito que sim, espero que sim. Mas, bom, vamos lá, né, Milcha? A Milcha tá aqui com a Vamos. gente, né? Da Episteme, faz parte da Maria nossa. Inês tá aí. Tá? Ah, é, foi Maria Inês mesmo que. Maria Inês é do grupo de apoio de adoção aqui de Santo André, o Laço de Ternura. Isso mesmo. É que eu li no outro vídeo lá que a gente tinha iniciado que não Uhum. estava certo. Que bom, que bom. Hoje nós vamos falar de ação adotiva na escola e não tem como falar de adoção sem falar de você que trouxe aí para a EPSTEM essas questões da adoção. Embora a gente tenha aí algumas crianças de adoção aqui já se tratando, né? E aí você trouxe essas questões que foram bem pontuais e agora a gente tem pensado aí junto em estratégias, tanto para adoção no âmbito escolar, né, da inclusão, quanto do âmbito social. E aí eu queria que você se apresentasse, Milcha. Quem é você? O que você faz? Oh, my God. Bom, eu sou Miúcha, casada com o Ricardo, né? E há 3 anos a gente formou a nossa família adotiva, né? E eu entrei para habilitação em março de 2016, quando a gente tomou a decisão para poder se habilitar. O aval das técnicas do fórum habilitou a gente em maio de 2017, mas só entramos no cadastro em setembro de Uhum. 2017. Em outubro, não demorou muito não. Em outubro, 11 de outubro, a gente já soube dos meninos através da busca ativa, né? Os nossos mineirinhos. E aí a Uhum. gente começou a se comunicar por vídeo, telefone. Depois nós fomos passar um mês lá com eles em Minas, na terrinha deles, para conhecer de pertinho, para Uhum. fazer aproximação no dia 22 de novembro. E no dia 18 de dezembro, com muita aflição no coração,
saiu a guarda deles pra gente, né? Foi presente de Natal. Olha só. Que... E depois disso aí vem as demandas que eles trazem, as histórias, né? A bagagem deles, e aí eu vi uma necessidade de ir para pedagogia, para aprender um Aprendeu. pouquinho mais. Miúcha, quantos anos tem os meninos quando você começou esse processo de adoção? Quantos anos eles tinham? Ele tinha 7 e 9. 7, 9. Nessa É. idade, a procura é menor para a adoção nessa idade? E os dois são irmãos, né? São E, irmãos, para grupos de irmãos, são grupos de irmãos. É, crianças maiores já são difíceis mesmo, né? Porque já vem com uma demanda, já tem as suas birras, as suas demandas, a sua história. Então, o que acontece? As pessoas acham que crianças mais novas são mais fáceis de lidar no dia a dia, de ensinar a colocar no jeitinho, né? sim. Mas você já pensava em fazer essa adoção com uma idade já nessa Já, idade? já a gente já pensava em adoção. A verdade, a gente começou de 0 a 3 anos, né? Só que aí, uma conversa e outra, e frequentando grupo de apoio, a gente viu que não era exatamente o que a gente queria, era uma criancinha, né? Acho que a gente podia muito Uhum, bem adotar crianças maiores. Então, a gente certo. mudou o nosso perfil para crianças maiores, até de 0 até 9 anos, mas que pudesse ser também irmãos, grupos de irmãos. Que também existe essa dificuldade. Às vezes as pessoas não querem adotar dois, três, né? Não. Hoje em dia tem a adoção compartilhada, né? Pessoas mais próximas, às vezes adotam dois, o outro amigo adota dois, né? É a adoção compartilhada que acontece. Nossa, eu não sabia que isso era possível, adoção É compartilhada. possível. Os nossos filhos são em 4, né? Os Entendi. dois mais novos já tinham sido adotados há 1 ano e meio. O mais novo por uma família, que era bebê, que só queria um. E o do meio, o segundo, mais novo, aliás, que também foi adotado por outra família. E os nossos dois vieram para nossa juntinhos, né? E eles têm contato com os irmãos mais novos ou esse Sim, contato a é gente escasso? mantém um contato. Sempre que dá, a gente vai para Minas, passar uns dias lá, nem que seja um bate-volta, mas vai, leva eles para ver os irmãos. É prioridade, né? Entendi. Esse E contato. assim, você falou sobre os grupos, né, aqui de Santo André, grupos de apoio. As pessoas que estão interessadas em adotar, elas encontram esses grupos em que local? Como é possível localizar os grupos de apoio? A FEASA é aqui em Santo André. Eu não sei direito o endereço, mas eu sei que fica ali ao lado do Sesc, Sim, ali naquela rua, né? Atrás daquela creche que tem, eu não sei o e aí, nome. aí lá tem o grupo de pais, de pessoas que estão com Não, lá a interesse. gente faz uma vez no mês, né? Lá na creche a gente se reúne para fazer o grupo de adoção para tanto quem quer adotar, quem já adotou, que vai tem palestrantes, tem psicólogos, tem especialistas lá que vão dar um feedback para a gente do que a gente vai encontrar pela frente. E há pouco tempo a gente criou um grupo de apoio de pós-adoção, para quem já adotou, que tem certas demandas, que tem certas dificuldades. Então, a gente interage entre si para um ajudar o outro, falar o que está acontecendo, como fez, o que é melhor, o que acha, né? Uhum. É com essas pessoas que a gente vai encontrar as palavras certas, na verdade. Sim, você sempre fala isso aqui para mim, que é importante que os pais de adoção eles continuem a participar dos grupos e a fazer as terapias para Sim, saber lidar com as demandas porque das crianças, né, que estão aí já tem uma história, né?
Então, hoje, por exemplo, aqui na ONG, a gente atende algumas crianças que foram adotadas e as demandas delas, infelizmente, são sempre demandas emocionais ligadas à violência, abuso, uma história de vida assim pesada, né, que não faz parte do cotidiano, não deveria fazer parte da história de nenhuma criança, né, passar por algum tipo de violência que nem eles veem, né? E aí o que a gente observa é que eles têm essas demandas ligadas também ao trauma, né? Que a gente tem que tratar tudo, então a gente observa, né? Os traços traumáticos, traços de depressão, traços de ansiedade, né? Eu queria que você comentasse, assim, quais são as principais demandas das crianças que são adotadas nessa idade, né? A partir, você disse, a partir dos 6, né? Que você falou, Sim. 6 anos. Bom, essas crianças, elas passam, a gente fala assim, mais ou menos, tipo assim, um estágio, né? Tem aquela fase de amores, meu filho preferido, nossa, era tudo o que eu queria. Tudo são flores no início, né? E aí vai passando uns dias, aí tem já umas demandas de birra, já começa a não fazer tudo o que fazia antes, já começa a mostrar a unha, vim pra isso, porque você quer me quer. E começa a deixar os cabelos da gente branco. E aí vem as dificuldades, né? Porque apesar da gente se preparar, muita gente não se prepara. E quem não se prepara ainda é pior ainda. Porque eles têm a fase de luto, que eles têm que deixar o passado deles para renascer para a gente. Então eles falam muito que quer morrer, que quer se matar, que não sei o quê, porque não sabem demonstrar o que eles sentem, né? Os sentimentos. E Aquilo eles que é ficam aquilo que ele está violentos sentindo. também. E acaba ficando violento. Eu lembro que com o meu mais velho mesmo, me enfrentava o tempo todo, vinha para me bater, sim, Sim. me agredir. E às vezes eu ficava sem saber o que fazer, né? Porque não, a gente não espera, né? Apesar de Sim, saber que isso pode acontecer, mas a gente não espera que aconteça com a gente. sim. Então, falava que eu não era mãe, não sei o que e tal. Porque são fases, né? Ele cria umas dificuldades pelo histórico de vida deles, então eles não passam a confiar em mais ninguém. Então a gente Sim. tem que ganhar a confiança deles, né? No caso da gente, a gente não tem que, como é que eu posso dizer? Que os nossos filhos nos conquistem, a gente que tem que conquistar o amor deles. E é uma postura que nem todo pai e toda mãe adotivo tem, né? Não, Essa questão quer de impor. conquistar. Porque quando você adota um bebê, você não tem esse encargo da conquista. É mais fácil, né? O Isso, caminho ele acaba sendo mais fácil essa questão de desenvolver um vínculo, uma relação isso, com aquela criança, né? E com relação também, pelo menos o que eu sinto aqui tratando as crianças que vêm de adoção, dentro dessa idade, aqui na Episteme nós temos até crianças que estavam num grupo de chamados de inadotáveis, uma coisa assim, crianças que tinham sido devolvidas, já não iam mais estar disponíveis para adoção. E aí a gente vê que essas crianças elas têm muita dificuldade em confiar, até no terapeuta. A relação com o terapeuta, com os sim. professores, acaba sendo uma relação de, desculpa colocar dessa maneira, mas de medo. Porque por onde ele passou, o adulto, a imagem do adulto não é a imagem de uma pessoa que está protegendo, cuidando e acolhendo ele. Nem sempre, né? Também não vamos generalizar, não gosto de generalizar nada, mas é verdade. A maior parte das crianças que hoje estão no abrigo, elas têm os cuidados, mas cuidados profissionais. Não é a mesma É coisa um, do que. é um modo de defesa, né? É uma defesa que eles criam, né? Porque não sabe o que vem pela frente. Então, já que ele já passou aquele sofrimento todo, ele cria aquela defesa
para poder ficar ali escondidinho e ninguém machucar mais o coraçãozinho deles, Sim, né? Então, as crianças que falam que são inadotáveis, não são inadotáveis, e na verdade a gente tem não, que conquistar, tanto o terapeuta como o professor, ver, observar direitinho, com carinho, se colocar no lugar daquela pessoa. Porque sim, quando a gente vem, até no nosso passado, às vezes a gente vê que a gente apanhou de mãe, disso, daquilo, mas a gente teve outras pessoas para estar ali acolhendo, abraçando. Não, vai sim. passar, uma tia, uma avó. E muitos deles não tiveram, sofreram agressão e não teve ninguém ali para defendê-los. Pois é, a questão da agressão, a questão de de receber cuidados puramente profissionais, né? Então, você tá ali com, sei lá, 50 crianças, né, para você cuidar, e só profissionais ali é muito diferente. E é isso que a gente quer falar, pessoal, sobre a diferença do desenvolvimento dessas crianças, já que elas não estavam no seio de uma família. Uma criança que está numa família, ela tem um desenvolvimento diferente de uma criança que se desenvolveu dentro de um abrigo. E aí eu queria que você comentasse para mim, Yusha, o que você identifica, é, o que você pode identificar nos seus meninos, ou o que você pode identificar na fala dos grupos do qual você faz parte, sobre essa questão do desenvolvimento das crianças, tanto da parte cognitiva, né? A parte emocional a gente já está comentando, realmente eles vêm com uma defasagem emocional enorme, mas a parte cognitiva. Vou falar dos meus meninos, então, para não abranger nem generalizar, né? O que a gente percebeu aqui como o nosso foram irmãos, a gente percebeu uma união entre eles, né? E a falta de confiança, de insegurança alimentar demais, ter que comer compulsivamente para poder, com medo, né? Aquele medo de faltar, não Sim, confiar. Então, ele falava muito assim: eu não confio, não confio, é para confiar. Como é que eu vou confiar? Então a gente começou a mudar isso aqui, né? Mostrar que a gente podia sair, voltar, que ninguém ia sumir da vida de ninguém e que a adoção era para a vida toda. Os nossos meninos, eles vieram já bastante atrasados na escola, com um déficit muito grande, sem ler, sem escrever, e em séries avançadas, como a maioria das crianças que são adotadas com essas idades. E a dificuldade para a gente foi achar escolas preparadas, né? Ou que mostrassem interesse em ajudar. sim, Nossos meninos tiveram que fazer aula particular, fazem terapia desde o início, é, fiz- é, um deles fazem fono, tem acompanhamento com psicopedagoga. A gente frequenta o grupo de pós-adoção, tanto daqui de Santo André como de Jacareí, que é o Alegria. A gente frequenta para eles terem contato com outras crianças e ver que é como se fosse uma família normal. É como uma família normal. É uma família normal, aliás, né? Ter essa interação e ver que eles são capazes de crescer, de ter uma vida saudável, de ter uma família, de ter pessoas que, apesar que eles conhecerem que o amor é a agressão, eles aprendem, tem que desfazer isso deles, né? Eles têm que aprender o que a gente sabe o que é amor. Então é tudo diferente, é uma coisa totalmente diferente. É como se estivesse ensinando um bebezinho mesmo, né? Que eles têm as regressões de criança, quer ser criança pequenininha porque não tiveram isso. Então a gente teve que fazer acompanhamentos assim específicos com eles. certo. Isso não quer E dizer aí que você teve essa. seja uma adoção especial. Entendi. Você teve dificuldade, então, para conseguir achar uma escola que acolhesse essa história dele, essa bagagem deles, né, que entendesse essa questão dos atrasos, né? Só para apontar um pouquinho mais o Sim. atraso, a questão do desenvolvimento, é,
é comum que uma criança dentro de uma família receba mais estímulos, por mais irmãos que ela tenha, Sim. né? Ela está ali sendo constantemente estimulada. Uma criança num abrigo, não. Ela não é constantemente estimulada. A maior parte do estímulo fica por conta do ambiente, por conta das outras crianças, né? Então, é muito comum que eles tenham falta de maturidade emocional, que estejam aí, como a gente estava falando, das questões da confiança, que não confie, que desconfie o tempo todo, estejam constantemente em alerta. Essa questão da comida, até aqui na ONG a gente vê que eles comem, né, compulsivamente, tem medo de que a comida acabe, de que vai faltar, ou então entra naquele sistema de disputa, né, por alguma coisa, por um brinquedo, até pela própria comida. E aí a gente vê as questões que não há um amadurecimento emocional e não há um amadurecimento no âmbito social para as crianças de Também. adoção. Eles não sabem ainda conviver com a família e não sabem conviver com a sociedade em si, porque é tudo muito mecânico dentro de um abrigo, né, Milcha? E, Isso. e aí você estava falando, né? Eu tive uma certa dificuldade em encontrar profissionais ali na escola, não sei se terapeutas também, porque nem todo terapeuta trabalha questões de adoção. É bom a gente falar isso. Não são todos os terapeutas que trabalham com essas demandas, né? Você tem que achar ali pessoas ou que tenham boa vontade, um profissional com boa vontade, ou alguém que realmente se especializou no negócio. Mas a verdade é que quando você tira os seus filhos do abrigo, aí você os levou para casa, eles estavam com toda essa carga de se adaptar à sua rotina, a você, ao Ricardo, né, ao seu esposo, se adaptar aos parentes que vocês têm. E Os aí, nossos meninos, eles não estavam em abrigo quando a gente não, tá, conheceu eles. Eles estavam com família extensa, né? Uma tia-avó. tá. Mas eu não tinha interesse de ficar com eles e também vivia meio que um pouquinho solto, né? Digamos assim, fazer o que queria quase, né? Então, eu lembro que quando a gente começou a ter um pouco de controle com eles, deles lá, o meu mais velho falou assim: Você é chata, porque depois que você chegou, eu não posso sair, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu fiz, não é que você não pode, é que você tem alguém agora para olhar por você, zelar por você, né? É, Então, ele pode vir por um lado agressivo, mas porque ele não conhece o que é cuidado, o que é amor, né? É a forma diferente. e aí eles estão passando por todas essas mudanças no âmbito da família, e aí Sim. você tem que colocar eles numa escola, né? Porque assim que chega é uma exigência que estejam matriculados e que vá para a escola, né? Então, é muita mudança. Sim. No primeiro ano deles com a gente já tinha feito uma pesquisa antes de deles chegarem de escola, fomos, conversamos com as pedagogas e tal. E foi assim, não foi nada muito claro, a gente consegue, a gente vai dar, pode se juntar aqui e tal. A gente não via muito isso, então o que foi que a gente fez? Nós colocamos eles na rede municipal mesmo, que perto de casa, que foi muito bom, porque eles já vinham de instituição pública e já Uhum. conhecia mais ou menos como que funcionava. Então, nós colocamos eles aqui perto, mesmo no Tarsila, onde as professoras, a diretora foram acolhedoras, né? Trabalharam as demandas deles separado, fizeram caderninho separado, né? E conseguimos evolução, bastante evolução. Com bastante carinho. No meio do ano, o nosso mais novo já estava acompanhando a turma, o nosso mais velho com as dificuldades, porque o traço dele era maior. E aí, depois desse ano, com experiência que a gente viu que eles meio que se adaptaram Uhum. à cidade, ao meio, às pessoas, à cultura, aí a gente colocou na escola particular. Mas ainda hoje, apesar das escolas saberem das dificuldades, das demandas deles, ainda há questões a ser tratadas, né? Vamos supor, uma coisa que atrapalha muito
os pais adotivos, são a questão dos nomes. Porque como está em processo ainda, muito adoção, então na certidão de nascimento fica o nome dos pais biológicos. E aí usa-se o sobrenome deles. E aí agora tem a lei que a gente pode usar o nome afetivo. Mas para conseguir colocar isso é uma dificuldade. Você tem que mostrar a lei, você tem que brigar mesmo, ó, não é assim, é esse o nome que a gente vai que tem que ser. Um dos nossos filhos teve questões na escola devido a essa troca de nome, porque as coisas dele estavam com o nosso sobrenome e na lista de presença com o sobrenome antigo. E a Uhum. professora chegou para ele e falou que não era ele, que ele não era aluno daquela turma, porque o sobrenome não batia. Então, nem eles prestaram atenção nisso, né? Porque um adulto já é difícil falar assim, não, você não pertence a esse meio, imagine uma criança de 9 anos. Sim. Né? Então, ainda tem essas demandas nos centros hospitalares, clínicas, sempre há ocorrência com a gente, principalmente de me chamarem do nome da biológica, apesar de eu dar o meu documento, mostrar a guarda. Da última vez que ele teve no hospital, eu fui chamada em salas separadas para saber se meu filho morava comigo. E eu falei, não, não mora. Eu sequestrei ele e trouxe ele doente para o hospital. Porque ele lá com Ai, febre, quando ela perguntar se ele morava comigo, se era meu filho. E eu falei, aí um erro de vocês, porque eu entrego o meu documento, a guarda do juiz, e vocês vêm fazer isso comigo, né? Me chamar no meio de outras pessoas, que é constrangedor, em uma salinha fechada, para perguntar se meu filho é meu filho. É o que muita gente passa, não só eu, mas como muitas outras pessoas. e as pessoas costumam dizer assim pra você, Miúcha, quando que você vai ser mãe? Mas você vai ter filhos seus? Já falaram isso no início, antes de adotar os meninos, e me chamavam muito de louca. Você é louca. Ainda adotar menino grande, você não sabe o que você vai fazer, né? E muitas vezes eu tive esse preconceito de pessoas bem próximas de mim, Sim. de pessoas que eu achei que estariam do meu lado, né? E aí não foi o que aconteceu. E aí você começa, às vezes eu chegava a pensar, será que fulano tá certo? Será que eu fiz errado? Será que eu tenho que devolver? Porque vinham as demandas, que eu dizia assim, não é possível que eu tô passando por isso, e eu via coisas desse tipo. Ou seja, eu estava ouvindo pessoas erradas. Então, teve uma hora que eu falei, não, para, eu fui atrás, foi eu que corri atrás, foi eu que fui buscar com todo carinho, não, não vai ser assim, não. Então, eu comecei a passar, ouvir pessoas que falassem coisas positivas, frequentar mais o grupo de apoio, interagir mais com as pessoas do grupo, conversar com outras pessoas, né? E aí eu comecei a ver que são coisas normais de qualquer outra família. Certo que Sim. a da gente vem com a demanda maior de algumas coisas, né? De sentimento. Mas uma família normal, que tem todos os problemas e tem todas as belezas também. Né? Tem o amor, o carinho, o cuidado deles, o dengo deles comigo é muito. Então, é muito gratificante, é muito gostoso. Eu imagino. Ah, essas situações assim, né, que passa. E eu lembro quando eu era adolescente de falar para minha, brigar com a minha mãe e falar, eu te odeio, você não é minha mãe. Coisas assim, sabendo que ela era, né? E você vê que é bem coisa de toda criança, de todo adolescente falar essas coisas. Eu te odeio, eu quero que você morra e Porque bate não a sabe porta. colocar aquele sentimento para fora, não sabe explicar o que está sentindo, né? Então, Pois é da é. maneira que eles acham que vai gritar e vai conseguir alguma coisa. É verdade, é verdade. As crianças, no modo geral, principalmente aquelas que estão dentro de um abrigo ou que estão dentro de um lar estendido, que nem você falou, mas com poucos estímulos, pouca atenção, sentimento, gente, é uma coisa que desenvolve através da imitação, né? Nenhuma criança nasce abraçando, soltando beijo. Todas essas coisas são coisas que a gente vai ensinando para elas.
né? Ah, dá benção pro vovô, respeita os mais velhos. Essas frases que todo mundo diz todo o tempo para as crianças, elas são bastante verdadeiras. Respeite os mais velhos, não responda a professora, você não pode. Tudo isso é ensinável. E eles vêm para, no caso, quando você recebeu seus filhos, eles não tinham passado por isso, né? Então, Não. todos os sentimentos que eles estavam carregando dentro deles, eles tinham uma maneira bastante inadequada de se expressar e eles acabam sendo violentos, eles acabam tendo surtos, né? Chora, grita, quer quebrar coisas, jogar coisas, mas isso não faz dessas crianças pessoas ruins, né? Porque fala assim, olha, quando crescer vai bater na sua cara, né? Sempre tem alguém para falar uma dessa. Quando crescer vai bater na sua cara, eu quero ver, né? E na verdade isso não tem nexo, porque eles não tiveram acolhimento, eles não tiveram o estímulo, eles não tiveram um abraço, eles não tiveram o dengo, né? Como você está colocando. E tudo isso, seus filhos tiveram que aprender quando chegaram para vocês. Né? Eles ainda estão nesse processo de aprender, faz 3 anos, né? Que você falou? E isso, eu vou fazer 3 anos e mesmo assim a gente ainda está aprendendo. Tem Tá muita coisa aprendendo, ainda. né? Tá aprendendo. Os seus filhos, eles têm. Eles vieram com algum diagnóstico, alguma coisa assim, que, que foi ressaltada no momento da adoção. Vocês preenchem uma ficha, né, Milcha? Isso. Quando a gente foi fazer a habilitação, quando a gente vai fazer a habilitação, que nós vamos no Fórum e nós queremos entrar para adoção, que a gente recebe uma ficha, um questionário, onde a gente fala qual a criança que a gente quer adotar, se é branca, preta, amarela, azul, vermelha, se qual a idade, quais deficiências, né? Que é descrita saudável, não saudável, com deficiências graves, leves, que é muito difícil pessoas que não conhecem, tá, nesse âmbito, saber quais os tipos de doenças que são graves ou não. Às vezes o que é grave para você não é grave para mim, Sim. né? E os nossos filhos, eles chegaram, a gente não sabia nada sobre eles, mas dissemos sim, né? Mas apesar do nosso no nosso, nossa, fugiu. Nosso Hã? No nosso no nosso... questionário a gente tem colocado saudável, né? Qualquer cor, de tal idade, com doenças tratáveis, com essas coisas todas. Porque a gente leva em conta também que nós somos só nós dois aqui, não temos familiares, não temos família, não temos ninguém aqui em São Paulo. Então a gente conversou muito sobre isso. Então, apoio não seria muito, né? Se a gente tivesse Salvador, até poderia ser diferente. Então, é tanto que um dos dois é um branquinho e um moreninho. E são irmãos de sangue. E o Julian, ele veio com o diagnóstico não fechado, mas com hiperatividade, TDAH. Ele tomava Ritalina, né? Então, mas quando chegou aqui que a gente foi correr atrás, verificar tudo isso. E aí o neuro falou assim, ele não tem nada. Uhum. O negócio é que ele não teve estímulo, não teve os cuidados que deveria ter. Ele tinha borracha nos ouvidos, né? Pedaços de borrachas no ouvido. Nossa. Então, tudo isso foi tratado, acabou. Ele não escutava direito, que isso dificulta o aprendizado, né? O nosso mais novo, ele tem uma leve deficiência no olho, porque o grau dele é muito alto, em um olho só 4, de 3 passou para 4 agora. E então ele não enxerga direito. Então tem certas coisas, né, que não é perceptível e ninguém corre atrás. Sim. Só quem passa. E os nossos meninos chegaram sem esse diagnóstico fechado, a gente não sabe muito o histórico da família assim, biológica, né? Só que a mãe tem um cognitivo baixo, mas nada demais. E a gente percebeu que era falta de estímulo mesmo. O nosso mais velho
Ele tinha dificuldade de se concentrar para estudar, hoje ele já consegue se concentrar, não tanto como deveria, mas consegue já se concentrar, já consegue fazer, estudar sozinho, já sabe ler, já sabe escrever, acompanha já mais ou menos a turma, né? Então, para muita gente ele poderia ter deficiência, mas no caso a gente decidiu que ele não tem. A gente fala para ele: você não tem nada, você é muito inteligente e você sabe tudo sim, porque você é capaz. É o que a gente fala para ele, porque eles se sentem, pelo que eles já viveram e por ter sido já rejeitados, eles se sentem lixo, né? Que não vale nada. Ele cansado de falar: eu não sei nada, eu sou burro, eu não valho nada, eu sou um lixo, eu sou um lixo, né? E não é verdade. É falta de estímulo, não teve a mãe, o pai ali, vamos estudar, vamos fazer essa tarefinha, né? Eu lembro que quando eu fui ficar com eles um dia lá e eles tinham tarefinha, eu cheguei e disse assim: ah, chegou da escola, vamos fazer a tarefinha, bora pegar a tarefinha. Que é isso? Não sabia, né, que a mãe podia ajudar. Então, aí queria que eu fizesse todo dia e aquela coisa. Eu acho que diagnóstico, às vezes as pessoas se enganam, Uhum. né? Porque crianças que são adotadas, elas têm essa falta, né, de estímulo. Então, às vezes é confundido. E quando Sim. você começa a dar amor, você começa a ver a evolução da criança, né? Até crianças com deficiências mais graves, você vê a evolução. A gente tem visto pessoas que optaram por isso e tiveram como é que eu posso te dizer? Coisas que não esperava e acabou tendo estímulos fora do comum, né? Sim. Crianças que dizia que não ia andar, andou, criança que dizia que não ia fazer isso, fez. Então, a deficiência é a gente que cria, né? A gente que coloca e rotula lá, deficiente. A Maria Inês está falando aqui, na adoção, o amor, os cuidadores e a dedicação, depois pais adotivos fazem milagre. E eu acredito muito nisso também, Maria Inês, que faz milagre, o amor cura sempre, né? Eu acredito sim nos atrasos pela falta de estímulo, também a desatenção, porque os processos atencionais é uma questão de estímulo. Desde quando a gente dá um brinquedo de encaixe para um bebezinho, até pequenos gestos do nosso cotidiano ali está estimulando os processos atencionais. Se você não faz isso, a criança vai crescer com essa dificuldade, precisando de treino depois. Mas é claro que nesse meio também tem bastante criança que estão aí dentro das deficiências, né? Portadoras de deficiências Sim, graves, cadeirantes, síndrome de Down, né? E aí a gente vê, você também tocou no assunto da cor, né? Os pais podem escolher ali sinalizar a cor da pele da criança. E aí a gente imagina sempre, Miúcha, que existe uma predileção, sim, por crianças brancas, né? Por crianças saudáveis ali que eles vão desenvolver, menina, branca e até 3 anos. né? E a idade também, né? Esse fator, não julgando ninguém que queira adotar, mas aí a gente também tem esse talvez acúmulo de crianças que ficam dentro dos abrigos sem serem adotadas. E aí, o que, que acontece com elas se elas nunca passarem por uma família? Elas vão ficar no abrigo até que idade? Até os 18 anos. Após os 18 anos, elas têm que sair, né? E muitas delas não tem para onde ir. Não Sim. tem, porque também tem um apadrinhamento afetivo, né? E as pessoas que apadrinham, às vezes, levam, falam, não, pode ficar aqui em casa. Então, tem outras que não têm, né? Em São Paulo foi criado, tem já um ano e pouquinho, os albergues, né? Que são para ajudar essas crianças não, esses adultos que Uhum. saem da instituição, pagam um valor, como é que se diz, simbólico, né, Sim. para poder ter um cantinho para se recolher. Lá em São Paulo já tem uma ação dessa. Seria muito interessante se aqui também tivesse.
É uma coisa que eu já pensei muito em fazer esse projetinho aqui, mas que há muitas demandas, porque a gente tem que pensar assim, na maioria das vezes, as crianças que são também rejeitadas são os meninos, né? Porque a preferência é por meninas. Hoje, apesar de ter crescido já mais o número de adotantes que adotaram meninos, irmãos e tudo, mas ainda há esse preconceito, né? E Sim, com os meus eu até ouvi. Quando crescer vai ser ladrão, você adotou filho de Laela. Você não sabe que esses meninos vêm no sangue. Que quando crescer vai pegar você e esquartejar. E muitas outras coisas bizarras. E eu falei, eu não acredito não nisso, que eles vão fazer isso comigo, porque se for fazer, tanto uma família biológica como uma adotiva é capaz. Qualquer ser sim. humano, né? E se você É o ensinar desafio, valores, o desafio de montar uma família hoje. é, pois Suzana é. Richthofen não foi adotada, gente. Não é? Suzane, né? Suzane. Ai, Foi. que Não, comentário. e era biológica, né? Não era Sim, adotiva, né? Filha adotiva. Então, eu acho que sim, os valores também vão se perdendo, né? Tanto na sim. família tradicional como por um todo, a sociedade em si. Os meus avós maternos, eles adotaram uma criança negra. O meu avô era ascendente de holandês e a minha avó de italianos e alemães, brancos, né? Ou seja, brancos. Eles adotaram uma criança negra e sofreram muito por isso. Na época, né? 46 anos atrás, eu acredito, eles sofriam muito preconceito. E dentro da própria família. A família não aceitava aquela criança negra, a família não recebeu aquela criança. Então, se tinha doces para todas as crianças da família, não davam para o meu tio porque ele era negro. E isso eu ouço, né? Claro, ele é mais velho que eu, que a minha avó e meu avô sofriam muito por isso. E a gente está falando de 46 anos atrás, mas hoje também não é muito diferente. As pessoas se sentem no direito de falar coisas como as que te disseram, né? Julgando a criança muitas vezes pela cor, pela origem, né? Porque Pela é muito história, pela história, né? E isso é muito, muito ruim. Então, quando a família, a própria família discrimina, não aceita, os pais ficam numa condição muito difícil, né? Por isso que a gente está falando tanto da adoção no âmbito social, né? Que é importante. Eu vejo aqui as crianças, e uma delas que passa por adoção, ela fala com tanto amor da avó. Então, é importante ter a avó para ela. A sim, avó é tudo, tudo que né? tiveram. É muito, muito interessante. Eu acho que a gente tem um caminho assim muito longo para ser percorrido nas questões da adoção, é, de pessoas mais abertas também para olhar para as crianças que já passaram dessa idade tão ideal, que as pessoas julgam tão ideal, né? Talvez se você tivesse ainda esperando um bebezinho, você não estaria tão feliz, você e o Ricardo, mas... A nossa conversa foi assim: eu queria ser mãe. Eu não Hum, sonhava em ter o barrigão. Eu queria ser mãe. O fato era, eu queria ser mãe. Não importa de que via viesse. É tanto que a gente fez inseminação, só que não deu certo, né? E eu também sou filha por adoção, viu? Apesar de ter pai e mãe biológicos, olha eu só, fui filha por adoção. Uma tia minha me criou, minha avó me criou, né? Meu pai na época estudava, trabalhava, tinha uma outra vida, minha mãe tinha que estudar, então eu fui adotada também. Então, isso foi uma coisa que me ajudou a lidar com os meus filhos, né? Porque os meus medos, os meus anseios que eu tive no passado, eu sei que eles têm, né? Aquele medo de ser maltratado, de ser agredido. Então, tudo isso também a gente tem, né? E eu sei que a gente pode escolher o que a gente quer ser, né? Eu sim, tive referências, valores passados por pessoas maravilhosas em minha vida e que me fez decidir se eu queria ser uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal, né? sim, Porque eu tive muitas oportunidades de ser uma pessoa revoltada, drogada, prostituída, e
E eu tô aqui, ó, hoje mãe de família, né? Fazendo muita Voluntária comida, da cozinhando FCM. muito. Gente, vocês não têm noção, nessa quarentena, ela manda mensagem assim: gente, eu tô cansada de cozinhar. Alguém aqui mais tá cansado de cozinhar? É, porque aqui os meninos, tudo é comida. É tanto que aqui é assim, um copo desse tamanho, mas tem que ser assim, ó. Mesmo tanto que eu ponho pra um, põe pro outro. Não pode ser. E eles ficam assim, ó. E se eu botar um mais pro outro, você gosta mais do fulano. Você gosta mais do ciclano. Amor medido em comida. É demais. E outra, a mãe aqui, pra comer também, é uma fiscalização tudo que a mãe come. Eles comem chocolate, comem tudo. Mas se eu comer um chocolate, você comeu um chocolate? Né? Uma fiscalização o tempo todo. Olha, a Mas é Marina gostoso. está falando aqui que a adoção ainda é um tema invisível na nossa sociedade, precisamos falar mais sobre isso. Eu concordo, e é por isso que a gente está fazendo hoje. Vai ter amanhã também com a Marcília e com o João Vitor, também um filhinho adotivo, né, da Marcília. A gente vai comemorando também o dia 25, né, que é o Dia Nacional da Adoção. Sim, E a Maria Inês coloca aqui também um comentário bem interessante. As repúblicas jovens que atendem jovens sem família a partir de 18 anos ainda são uma exceção no nosso país. A maioria dos isso. jovens abrigados, quando completam 18 anos, são colocados na rua. E isso é muito grave, né? Muito grave. Nós temos que pensar sobre isso, estamos pensando sobre isso. A Milka tem uma proposta. Quando a gente fala de soluções sociais como essa, a gente está falando de políticas públicas, Atitudes entende? adotivas, né? Sim, Sociais. atitudes sociais, e aí a gente tem que estender essa consciência, né? Porque é muito cruel você passar por isso. Meu pai passou por isso. O meu pai foi deixado em um abrigo, na época, um colégio militar, ele não teve nenhum contato com a família, e aos 18 anos, simplesmente entregaram uma trouxinha de roupa e colocaram ele na rua. E ele morou na rua durante muito tempo, passou fome, passou necessidade. Que foi ele é uma pessoa excelente, foi trabalhar e conseguiu as coisas, mas e se não tivesse conseguido? A rua não é um lugar, gente, para ninguém. A gente tem que sempre pensar, né, sobre isso, né, Miúcha? E tentar É, diminuir essas pessoas. porque a adoção, ela tá em todos os quesitos, né? Vamos supor, uma mãe que engravida, naturalmente, ela tem que adotar aquela criança no coração dela, tem que surgir o Sim, amor. Porque se não verdade. surgir o amor, ela vai até rejeitar aquela criança, né? Sim, A maioria das crianças que estão para adoção foram rejeitadas, né? sim. Então, uma vez eu até criei uma polêmica sobre isso, quando eu falei que toda criança, seja por via biológica ou não, tinha que ser adotada pelos pais. E me disseram que Adotada. não, que nascer, acabou. Eu fiz, não, tem que ter, senão não haveria tantos abandonos, né? É E verdade. essas ações adotivas têm que ser em todos os âmbitos. Vamos supor, as escolas, quando recebem nossos filhos, sabendo das histórias, demandas, a sociedade em si, o condomínio que você mora, né? Às vezes você não deixa seu filho brincar com o filho do vizinho porque é adotado, ou esse tipo. Aqui não acontece isso onde eu moro, graças a Deus, né? Mas eu sei que em muitos outros lugares acontece, porque eu já vi até no condomínio de uma prima minha, que ela mora lá em Aracaju, que tem esse preconceito, né? Até por ser negro, por ser isso, por ser aquilo. O nome adotado é rotulado como se fosse uma coisa ruim. E ser diferente não quer dizer que é ruim, É né? verdade. Então, ações educativas na escola, respeito à adoção, falando sobre adoção, que a gente tem que adotar o nosso amiguinho que tem uma deficiência, que é especial, que tem uma dificuldade, que a gente tem que ajudar, tem que ser a todo momento. E aqui eu falo para os meus filhos, né? A gente ensina eles que tem que ajudar o próximo. É tanto que o meu mais velho, eu comprei um edredom novo, ele fez assim, esse outro você vai doar, né, mãe? Eu fiz, a gente vai doar. Então, o tempo todo, né? A gente pega doando e vai ajudando. Eu falo para eles, tem que ajudar. Não é bom ser ajudado? Não é bom a pessoa ajudar você, te dar carinho, amor? Então, da mesma forma com o outro.
né? A gente tem que abrir essas possibilidades, e a sociedade é muito fechada sobre isso. Tem gente que fala para mim assim, nossa, onde é que você encontra tempo para cuidar de casa, de filho, e para episteme ser voluntária? Se eu pudesse, eu ia para mais lugares. Eu consigo ser várias Estudar. miúchas, né? Mas estou disposta, e ainda vou, faço serviço fora, né, como podóloga e tudo. Como é que você aguenta? Eu fiz aguentando, né? E tem gente que fala assim, não, eu não aguentaria, eu não sei, eu não dou para isso. Eu fiz assim, eu também achava que eu não dava para isso. Mas quando você vê a necessidade do próximo, doer em você, você sabe que lá atrás também teve momentos que você sofreu, que não tinha ninguém, É, né? O apoio que você deveria receber, você não recebeu, de quem você mais esperava, e você teve que aprender sozinho a se virar nesse mundo de hoje, né? Cruel. O mundo de hoje é cruel. A Cláudia Santana, que sempre está acompanhando a gente aqui, ela tá falando, nossa, que história linda do seu pai, né? Mas é bonita porque ele superou. Mas ele não teve a chance de ser adotado, porque não estava, né, para adoção, mas hoje ele é um pai adotivo, é um pai que adotou. Então, eu realmente acho a história do meu pai uma história muito bonita, porque ele transformou toda a dor que a vida deu para ele em amor. E hoje, não só para mim e para minha irmã, que somos filhas biológicas, ele tem um filho adotivo e é um pai, assim, excelente, né? Sem ter o que falar. A Sheila Regina tá falando, Milce e Ricardo, seus filhos são lindos e vocês estão de parabéns pela linda história. Realmente, a história é linda. Muita gente aqui. Saudades, viu, Sheila? Ainda não conheci sua filha, mas ainda vou conhecer depois da quarentena aí. Todo mundo achando lindo. É um assunto que vale a pena a gente falar sempre, né? Amanhã tem a Marcília também, que tem uma história linda com o João Vitor. E sempre que a gente puder, a gente vai estar trazendo essas demandas, porque a Milcha está muito empenhada em trazer essas questões de inclusão, né, para dentro da parte tanto da terapêutica quanto da pedagógica, e a gente vai trabalhar, né, Yusha, para conseguir fazer Isso. algo de qualidade, E né? eu ainda tenho um recadinho aí para as mães, os pais aí que estão adotando seus filhos, que muitas vezes não se preocupe com as demandas que eles trazem, porque às vezes é só falta de estímulo. Não queira rapidez em diagnóstico, em levar para ver se isso, se é aquilo, né? O primeiro, principalmente o primeiro ano, é um ano que você tem que se dedicar a ser mãe. Oh, meu Travou? Deus! Logo na hora do recadinho, a Milcha travou. Ah, Repete aí, Mi. é, quando a gente adota logo as crianças, elas vêm com muitas demandas. Então, procurar não botar rapidez em diagnóstico, saber o que tem e o que não tem, né? Conhecer o seu filho, que a gente levou um ano aqui levando para médico, mas assim, a gente passou a conhecer e ver que eles eram muito inteligentes, que às vezes é falta de estímulo e às vezes são rotulados como deficiência intelectual ou algum outro tipo, né? E o meu mais velho, ele tinha problema de audição porque tinha borracha. Sim. Então, a gente passou a valorizar mais se conhecer no primeiro ano, para poder criar um vínculo, né? E eu digo, é um vínculo tão grande que eles não deixam nem ir no banheiro. Eu tô aqui fazendo um live, mas toda hora vem ali na porta. Ah, Antes de entrar aqui, eles vieram 500 vezes para ficar olhando, né? Mãe, por que todo? E é muito bom. é um grude. Então, É os grudinhos. Ai, a Milcha tá travando, gente. Ainda bem que foi bem no finalzinho, né? Muito bom, foi muito bom conversar com você. Agradeço muito a você por dividir a sua história, contribuir STEM nesse sentido tão bacana que é da adoção, e colocado para a gente essas demandas dessas crianças que até então a gente não tinha
pela companhia de todos vocês. Ficamos aí com um bom número de pessoas online. E aguardo vocês amanhã para conhecer o João Vitor e a Marcília. Também a gente vai falar de adoção. Um beijo para todos. Boa noite.